A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais, aqui estamos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e estaremos juntos estudando a Sagrada Escritura. Eis que vos fala, né? É o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson, e juntos estaremos obedecendo a ordem de Cristo. O Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus, o Salvador da nossa vida, o único intercessor, o único que pode interceder pela humanidade ao lado do Senhor. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade. Senhor, aqui estamos para estudarmos a Tua Palavra. Nos ensina a Tua Palavra, nos ensina a Te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Oh, maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico das lições bíblicas da Escola Dominical. E já lembrando a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, você é o nosso convidado. Sim, se inscreva no nosso canal, já temos gravado muitas aulas. Você que tem desejo de conhecer a Sagrada Escritura, já temos postado vários vídeos relacionados a vários estudos, vários temas bíblicos, sabe? Já estudamos sobre já falamos um pouco sobre escatologia bíblica, que é a princípio sobre o arrebatamento da igreja, né? Porque escatologia bíblica é a doutrina das últimas coisas e envolve muitos temas, muitos assuntos, né? Já falamos sobre família, já falamos sobre a vida do apóstolo Paulo e assim por diante. Então eu convido você a assistir os outros vídeos, as outras aulas que estão aí já gravadas, estão expostas aí no canal Embaixadores de Cristo. E você que vai estar ouvindo o estudo bíblico, se você sentir que foi edificado, se você sentir que teve um conhecimento daquilo que você não conhecia, você sentiu que Deus falou com você, eu convido você a se inscrever no nosso canal, dê o seu joinha. Sobretudo, compartilhe a palavra do Senhor, compartilhe para outros irmãos em Cristo, compartilhe para amigos, vizinhos, compartilhe para aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir essa palavra. Pois bem, amados, hoje nós estaremos estudando sobre a igreja como organismo vivo e como uma organização. Você já ouviu falar sobre essas duas palavras? Organismo vivo e organização? Pois bem, nós estaremos estudando sobre esse assunto. Lembrando que hoje, deixa eu observar aqui para a gente explicar para os amados, né? Você que tem a sua revista, você pode estar acompanhando. A lição de hoje é a lição de número 6. Essa lição será estudada dia 11 de fevereiro desse ano de 2024, né? Visto que nós estamos iniciando o ano e esse é o primeiro trimestre das lições bíblicas da Escola Dominical. E essa lição que nós estaremos estudando, ela ainda será ministrada nas igrejas aos domingos. E estamos estudando nesse trimestre, para você que não acompanhou as outras aulas, nós estamos estudando nesse trimestre, falando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nós já aprendemos sobre a origem da igreja, imagens bíblicas da igreja, a natureza da igreja, a igreja e o reino de Deus, a missão da Igreja de Cristo, e hoje nós estaremos estudando sobre igreja, o organismo e organização. E
o comentarista ele colocou aqui no texto áureo, para nossa meditação: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Essa palavra está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Mais adiante nós estaremos comentando sobre esse texto áureo. A verdade prática nos diz: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. A leitura diária está aqui, 6 textos bíblicos, né? O que é a leitura diária? A leitura diária ela é recomendada para nós lermos dentro daquilo que é possível, né? A leitura diária, você pode estar lendo ela, suponhamos, segunda-feira, Efésios capítulo 5, versículo 23, Cristo, a cabeça da igreja. Aí na terça-feira você vai ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 14, e vai falar sobre a igreja como um organismo vivo, corpo de Cristo, e até no sábado. Lembrando a você que é professor da escola bíblica dominical, o correto é nós nos prepararmos com antecedência. Quando eu digo nós, é porque pela bondade de Deus eu também coopero como professor da escola dominical aqui na congregação. E o correto é nós nos prepararmos com antecedência. Leia a sua revista, estude a sua revista, leia as referências bíblicas que o comentarista coloca, porque ele comenta, mas o comentário dele é baseado na Sagrada Escritura e ele apresenta as referências bíblicas, tá bom? Para você chegar bem capacitado através do Espírito Santo para ministrar as aulas para os alunos da classe que você é responsável. E o objetivo também, né, do nosso estudo, né, das lições bíblicas aqui no canal, é porque tem muitas pessoas, tem muitos irmãos que frequentam, são adoradores, são servos de Deus, mas na igreja onde ele congrega não tem a escola bíblica dominical. Tem outros tipos de culto, né, temas diferentes, e às vezes também não tem nenhum trabalho de manhã, porque também para organizar a escola dominical tem que depender muito do interesse dos irmãos e assim por diante. Mas o que vem ao caso aqui é que você que não tem escola dominical, você que não participa da escola dominical na igreja que você congrega, porque não tem, esse canal foi criado também com essa finalidade, de fazer com que aqueles que não podem possam ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus. Também tem muitas pessoas, né, às vezes em algum presídio, no hospital, em algum lugar, talvez também trabalhando, que tem trabalho que, querendo ou não, dá acesso a pessoa estar ouvindo ali um pouco a palavra de Deus. E às vezes o horário do trabalho, né, no horário do culto, no horário da escola dominical, e essa pessoa vai poder ouvir, nem que seja poucos minutos, a palavra do Senhor. Pois bem, sem mais delongas, como dizem alguns irmãos, vamos dar prosseguimento. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Nosso estudo bíblico será baseado nessa leitura bíblica. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação,
cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicavam muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Somente ter aqui, esse texto bíblico traz referência ao início da igreja primitiva. Não esqueçam que o nosso estudo de hoje, nós iremos estudar sobre igreja como organismo e igreja como uma organização. A introdução. E vou fazer questão de procurar várias referências bíblicas, sabe? Que aí fica melhor para a gente estar entendendo um pouco mais a palavra do Senhor. Nesta lição, a introdução nos diz assim: nesta lição, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma nem organismo. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la, Conheceremos também os 3 principais sistemas de governo adotados na tradição cristã ao longo dos anos, e em qual deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo, porém, como todo o que é humano, estão sujeitos a acertos e erro. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado com parâmetro. Então, amados irmãos, nós louvamos a Deus porque nós encontramos as respostas, ou muitas respostas, sobre o governo da igreja, sobre o que é a igreja. Já aprendemos sobre a origem da igreja. A igreja, ela foi criada pelo Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que a igreja era um mistério oculto em Deus no Antigo Testamento. Ou seja, os profetas do Antigo Testamento não receberam a revelação sobre a igreja, sobre a existência da igreja, sobre o que é a igreja. Já no Novo Testamento, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, ali, no versículo 18, nós encontramos Cristo fundando a igreja. Cristo disse para Pedro, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O contexto ali nos revela que Jesus estava falando que a igreja seria edificada, criada, alicerçada, sustentada sobre Cristo, sobre a confissão de Pedro, sobre as palavras de Pedro, porque Pedro disse para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro: disseste bem, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre as suas palavras, sobre a sua confissão, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O contexto aí nos mostra que Pedro
quando você vai buscar no original, a palavra pedra significa fragmentos de pedra. Cristo fala de rocha, aleluia. Então, Cristo, ele é a nossa rocha. Os apóstolos, né? O apóstolo Pedro, escrevendo uma das suas cartas, ele diz que Cristo, ele é a pedra angular, a pedra principal do edifício. Pedro fala que Jesus, ele é a rocha, ele traz uma referência, e nós lembramos do Antigo Testamento, dentro da simbologia bíblica, dentro dos tipos que apontam para Jesus. E a rocha no Antigo Testamento apontava para Jesus. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, o povo passou sede, o povo sentiu sede, clamou a Moisés. Moisés tocou na rocha, a rocha jorrou água. E depois de alguns anos se passaram e o povo passou por necessidade de água novamente, e Deus falou com Moisés: Moisés, falai a rocha. Era para só Moisés falar para a rocha fazer brotar ou fazer nascer água, ou surgir água da rocha. Moisés, em vez de apenas falar, Moisés tocou na rocha com o seu cajado, e aquela rocha ali apontava para Jesus, aquela rocha simbolizava Jesus. Então, amados irmãos, a igreja é alicerçada em Jesus. E entramos ali no Novo Testamento, né? Em Atos 16, Jesus cria a igreja. E alguns intérpretes da Sagrada Escritura, porque as opiniões se dividem. Alguns irmãos acreditam que a igreja ela foi inaugurada em Mateus capítulo 16. Outros irmãos já têm opinião diferente, já acreditam que a igreja ela foi criada ali em Atos dos Apóstolos, no início, ali no capítulo 2, no dia de Pentecostes. Alguns irmãos já acreditam que Jesus criou a igreja em Atos capítulo 16, porém a igreja foi de fato inaugurada em Atos capítulo 2. Porém, independente desses comentários diferentes, dessas visões ou interpretações diferentes, o mais importante é que a igreja foi fundada por Cristo. E o que é a igreja? Lembramos sempre, né, irmãos, que a igreja ela foi tirada do mundo. A palavra igreja, eu sempre digo, né, que a palavra igreja é uma palavra que significa eclésia, né? Eclésia ou eclesia é uma palavra grega. O Novo Testamento foi escrito em idioma grego. E eclésia ou eclesia, igreja, significa tirados de dentro para fora. Tirados de dentro para fora. Então a igreja, da mesma forma que Deus tirou Israel lá do Egito, o Egito simboliza o mundo. Da mesma forma que Deus tirou Israel do Egito e trouxe para fora do Egito. Israel passou pelo deserto e entrou na terra prometida, terra de Canaã. A igreja ela foi tirada de dentro do mundo para fora do mundo espiritual, do mundo das trevas. O apóstolo Pedro, ele diz que Deus, agora não fugiu a memória, se foi Pedro, se foi Paulo que disse, né? Que Deus, ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja é isso aí. Jesus, em João capítulo 17, nós encontramos o Senhor Jesus fazendo a oração, né? Em favor da igreja. Você pode depois ler na sua Bíblia, Evangelho de João capítulo 17. Jesus orando pelos discípulos, Jesus disse, né, na oração: não peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Então a igreja está nesse mundo, mas a igreja ela não participa de muitas coisas desse mundo,
que diz respeito a pecado. Deu para você entender? Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, nós encontramos Paulo orientando os crentes de Roma. E não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com este mundo. Está aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a igreja, ela é chamada a não se conformar com esse mundo. E você observa, né, que a igreja sempre procura se opor a muitos projetos satânicos que tentam combater a Bíblia, a liberação de droga, a liberação de aborto, a liberação de casamento entre pessoas do mesmo sexo, entre outras visões contrárias à Bíblia. Então, não é apenas a Bíblia, é apenas contrárias aos mandamentos do Senhor. Então, a igreja está no mundo, mas ela é levada a não concordar com as coisas do mundo que são contrárias àquilo que é contrário à palavra de Deus. Então a igreja é um organismo vivo, mas também é uma organização. E nós iremos estar no decorrente desse assunto, estaremos estudando sobre esse assunto, ou já estamos estudando, né? Aqui na introdução, o comentarista já fala um pouco sobre isso. A estrutura da igreja cristã. Primeiro ponto, a estrutura da igreja cristã. A igreja como um organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo. Vamos observar aqui. A igreja é definida como o corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, o apóstolo Paulo, doutrinando a igreja de Corinto, ele esclarece sobre a unidade dos membros do corpo. Ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo. A princípio, Paulo fala que nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. Agora vamos observar o que Paulo falou para os crentes de Éfeso, no capítulo 5, versículo 23. São textos bíblicos que está dentro do contexto aqui. Efésios 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então, Cristo é a cabeça da igreja. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Os membros não existem independentemente uns dos outros. 1 Coríntios 12, vamos aqui por etapa. A estrutura, não, aqui já termina, então vou ler o texto aqui. Dando prosseguimento, 1 Coríntios 12, 21, e o olho não pode dizer a mão, né? E o olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Portanto, como o corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente.
Amém. Então, primeiro ponto, a estrutura da igreja cristã. A igreja como um organismo. A igreja de Cristo é um organismo vivo. Você sabe o que é um organismo? Em primeiro lugar, amados irmãos, na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos e nas cartas do apóstolo Paulo, nós encontramos Deus, através da sua palavra, porque quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós observamos que existem várias linguagens na Bíblia Sagrada. Existe a linguagem figurativa, existe a linguagem alegórica, existe a linguagem literal e assim por diante. E dentro desse contexto nós encontramos o Senhor Jesus falando sobre a igreja. E Jesus ele chama a igreja de árvore. O ser humano é comparado a uma árvore, mas o crente também é comparado a uma árvore. Jesus falou, toda árvore que não produzir bons frutos, ela é cortada. Então isso aponta para o ser humano, isso aponta também para Cristo. Aponta também para o cristão. Jesus falou que o crente ou a igreja é comparada a uma casa. Jesus, uma certa vez, ele disse sobre a diferença entre aquele que ouve a palavra e aquele que não ouve a palavra de Deus e as pratica. Quem ouve a palavra de Deus é comparado ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Casa fala do crente, casa sobre a rocha, rocha é Cristo. Jesus também comparou a igreja a ovelhas. Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então nós somos ovelhas de Cristo. O apóstolo Paulo, ele falando sobre a igreja, ele fala que a igreja é noiva de Cristo. Ele fala que a igreja é templo do Espírito Santo. Ele fala também que a igreja é o corpo de Cristo. O apóstolo Pedro, escrevendo uma carta, ele diz que vós sois a geração eleita, o sacerdote santo, o povo santo. Nós somos escolhidos pelo Senhor para produzir boas obras. Então, nós, sendo sabedores dessas linguagens na Bíblia Sagrada, se referindo à igreja, aí a gente já começa a entender um pouco sobre a importância da igreja, os privilégios da igreja e as responsabilidades da igreja. Organismo. A lição está nos mostrando, baseada na Bíblia Sagrada, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, escrevendo também à igreja de Éfeso, Paulo faz uma comparação sobre a importância de cada crente no reino de Deus. Paulo chama a igreja de corpo ou de organismo vivo. Todo ser humano, ele possui vários membros em seu corpo: braço, mãos, pés, ouvidos, nariz, boca, coração. Então, cada ser humano possui membros no seu corpo. Cada membro do seu corpo com uma função diferente. É o que a lição está nos mostrando aqui. Cada corpo possui órgãos. E cada corpo possui órgãos diferentes. É impressionante, né, amados irmãos? Calcula-se que no mundo exista, hoje já contabilizou, né, mais de 8 bilhões de seres humanos. Mais de 8 bilhões de seres humanos. Cada uma dessas pessoas possui um DNA diferente. Cada uma dessas pessoas possui uma digital diferente. Quando você vai tirar a carteira de identidade, algum documento, assim por diante. Então, cada um de nós possui um DNA diferente. E todos nós possuímos órgãos, corpos. Todos nós possuímos órgãos, membros.
E dentro desses membros, né, encontram-se as células, sangue e assim por diante. E isso fala de um organismo vivo. Isso fala de um organismo vivo. E olha o que o comentarista está dizendo aqui. O organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Então, o apóstolo Paulo, ele faz uso dessa... ele recorre a esse exemplo que dentro da teologia bíblica, né, é chamada de metáfora, né? O apóstolo Paulo, ele traz o exemplo de um corpo, de um organismo vivo, para falar sobre a igreja. A igreja é um organismo vivo. Por que a igreja é um organismo vivo? A igreja é um organismo vivo e a igreja, e Cristo, ele é a cabeça desse corpo. Nós somos o corpo, nós, igreja de Cristo, nós somos o corpo e Cristo, ele é a cabeça. Como organismo vivo, isso fala de comunhão uns com os outros. Isso fala de funcionamento. Isso mostra que cada parte do nosso corpo é importante para o bom andamento desse organismo, para o bom funcionamento desse organismo. Então, da mesma forma, nós podemos dizer, né? Precisamos do nariz para respirar. É impossível viver sem essa capacidade de respirar. Isso fala de órgão, membros do corpo. Precisamos das mãos, precisamos dos pés, precisamos de cada parte do nosso corpo para a gente ter condições de viver. E quando alguém perde um braço, perde uma mão, perde algum órgão, perde algum membro do seu corpo, ele enfrenta dificuldades para continuar vivendo. E assim nós, como servo de Deus, como organismo vivo, nós dependemos uns dos outros. Dependemos do nosso pastor, da nossa liderança, precisamos do irmão da mocidade, precisamos do porteiro, precisamos uns dos outros para a gente continuar caminhando. Essa semana eu escutei alguém falando, usando um texto bíblico para dizer, né? Levai as cargas uns dos outros. Então, amados irmãos, a igreja como organização. Então, nós já falamos que a igreja, assim como o corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. Da mesma forma que o meu corpo funciona, da mesma forma que o seu corpo funciona, através da harmonia dos órgãos ou dos membros do corpo, a igreja também funciona pela harmonia de seus membros. Os membros não existem independentemente uns dos outros. É o que está escrito aqui, ó. Os membros não existem independentemente uns dos outros. 1 Coríntios 12, versículo 21, está escrito assim: e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Então, cada parte do seu corpo é importante. Da minha forma, cada membro do corpo de Cristo servindo a Ele é importante para a edificação de um dos outros. Precisamos amar o nosso irmão, precisamos tolerar o nosso irmão, precisamos perdoar o nosso irmão e assim por diante. A igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples. Todavia, existe, por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Vocês lembram? Jesus foi para o céu, Atos capítulo 1, e Jesus deixou a igreja. Jesus prometeu para os apóstolos, queria derramar sobre eles o Espírito Santo. A igreja em Atos dos Apóstolos começou a crescer, começou a prosperar. Diz a Bíblia que até os sacerdotes, muitos sacerdotes se converteram a Cristo, reconheceram que Cristo era o Messias verdadeiro. Alguns fariseus também se converteram a Cristo, entre outros membros, membros da liderança religiosa
judaica. É o que a palavra do Senhor nos diz. As viúvas começaram a se entregar a Cristo. Os estrangeiros começaram a se entregar a Cristo. Judeus começaram a se converter a Cristo. Gregos começaram a entregar as suas vidas a Cristo. Muitas pessoas foram curadas. A palavra do Senhor nos diz que os milagres eram tanto que as pessoas colocavam até os seus doentes deitados nas praças, a fim de que a sombra dos apóstolos, ao passar sobre eles, resultasse em algum milagre sobrenatural sobre aqueles doentes, de tal maneira, de tão grande que eram os milagres realizados pelo Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que os milagres, que muitas pessoas, que o número de membros na igreja só ia crescendo, e a igreja foi crescendo de maneira tão agradável, amados irmãos, que começou a surgir muitas necessidades ali na igreja, e os apóstolos já não estavam dando conta de dar atenção a tanta gente, a tantas necessidades que começaram a surgir na igreja, porque normalmente é assim, a gente ora, a liderança, os pastores, os missionários, os obreiros, a igreja, né? A gente ora para Deus prosperar a igreja. A gente ora, Senhor Jesus, liberta os traficantes, liberta os prostitutas. Senhor Jesus, a gente ora pedindo a Deus libertação deles, mas a gente também ora pedindo ao Senhor libertação para as nossas vidas espiritual. Porque eu sempre digo que quem está dentro da igreja não é melhor do que quem está fora da igreja. Nós não estamos dentro da igreja porque merecemos, estamos dentro do templo cultuando a Deus, porque um dia o Espírito Santo nos convenceu, tocou em nós e nos mostrou que nós éramos pecadores e que nós precisamos da graça dele. E agora, dentro do templo cultuando a Deus, nós temos o dever de orar pelas almas, para Deus abrir os olhos espirituais deles, né? Então, porém, quando a igreja começa a crescer, prosperar em número, é normal que venha surgir alguns problemas dentro do templo, né? Eu costumo dizer que não existe igreja perfeita. Todo ministério cristão, toda igreja local está sujeita a enfrentar algum tipo de problema, porque a igreja é constituída de membros imperfeitos, nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos, cada um tem um pensamento diferente, cada um tem uma opinião diferente com relação a alguns assuntos da vida, com relação a alguns textos bíblicos, mas essas diferenças, elas não são capazes de nos separar, porque maior é o que nos une. E o que nos une? O poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a esperança na salvação, e assim por diante. Então, na igreja primitiva começou a surgir muitos problemas e muitas necessidades. E aí a palavra do Senhor nos diz que os apóstolos disseram: nós não podemos deixar o ministério da pregação para tentar resolver esses problemas que têm surgido no dia a dia. E os problemas eram alguns problemas. Vamos ver aqui quais eram os problemas. Tá. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Eu vou resumir aqui em palavras básicas, palavras simples para a gente entender. Começou a surgir muitas necessidades ali na igreja, e as viúvas fazia parte de um grupo que estavam passando por necessidade e estavam querendo uma atenção a mais. E aí começou a haver uma certa contenda ali entre os crentes gregos e os judeus. E a palavra do Senhor nos diz que os apóstolos decidiram: vamos orar a Deus e vamos escolher 7 varões cheios do Espírito Santo, de sabedoria, que tenham capacidade de cuidar desses problemas aqui na igreja. Era chamada área assistência social. Você não vai encontrar essa palavra na assistência social.
E aí eles oraram e Deus levantou 7 diáconos. 7 diáconos que iriam ficar na responsabilidade de cuidar dessa chamada área de assistência social. Assim como nas igrejas, nos dias de hoje, também tem, né, esse departamento chamado Departamento de Assistência Social. E os apóstolos disseram, né, nós iremos ficar no ministério da palavra de Deus. Então a lição está falando assim, né? A igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples. Igreja primitiva significa os primeiros cristãos. Todavia, existe, por exemplo, a igreja, todavia, existia. Ó, interessante, por isso que eu sempre digo que a gente tem que respeitar os pontos para a gente entender aquela frase. A forma de organização da igreja primitiva era simples, vírgula. Glória a Deus por essa palavra. Era simples, irmão. A igreja primitiva era uma igreja simples. No início da igreja primitiva não tinha nada do que nós temos hoje. No tempo da igreja primitiva não existia casas como nós temos hoje. Não existia. As casas eram casas simples. Muitas vezes nós encontramos o nome cidade, né? Mas nem sempre era cidade, era aldeia, vila, lugarejos. Nos tempos bíblicos, não existia iluminação como nós temos hoje, né? Postes, energia elétrica, usinas hidrelétricas, televisão, telefone, esquece isso. Nos tempos bíblicos era na base da lamparina mesmo, era na base do óleo, era na base do azeite mesmo, para fazer com que as lamparinas ficassem acesas. E meio de transportes, o máximo que tinha era navios, eram barcos, camelos, jumentos. No futuro bem distante aqui passou a existir bicicleta, moto, carro, trem, ônibus, avião, muitos séculos depois. E aí a igreja primitiva não era uma igreja que desfrutava de conforto, era uma igreja simples. Era uma igreja que quando não estava sendo perseguida pelos judeus, devotos ao judaísmo, devotos 100% à tradição judaica, a igreja, quando não era perseguida por esse grupo, era perseguida pelos romanos, porque os imperadores se auto-intitulavam como deuses e eles não aceitavam que os crentes se recusavam a se prostrar diante deles. Eles achavam uma verdadeira afronta os crentes não reconhecer César como rei. Então aí deve você ver como era difícil a vida dos cristãos ali no primeiro século, na igreja primitiva. E o comentarista está falando que a forma de organização da igreja primitiva era simples. Ou seja, por que ele fala que era simples? A palavra do Senhor nos diz que e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. A forma de organização da igreja primitiva era uma forma tão simples, irmãos. Lembramos que a igreja estava iniciando, mesmo sendo simples, mas já estava iniciando da maneira certa, estava iniciando através de uma organização. E que organização era essa? Em primeiro lugar, a palavra do Senhor nos diz que a igreja primitiva trazia os seus bens, as suas ofertas, aqueles que eles tinham desejo de doar para a obra de Deus, eles traziam aos pés dos apóstolos e os apóstolos repartiam, dividiam com os necessitados, juntamente com os diáconos. E nós louvamos a Deus porque temos muito a aprender com a igreja primitiva, né?
Muitas das vezes, hoje, nos dias atuais, a gente quer, muitos de nós, né, que servimos a Deus, ou muitos irmãos querem introduzir métodos diferentes na igreja, né? Muitas das vezes até com a intenção boa, né, querendo trazer um crescimento para a obra de Deus, e às vezes são métodos que não trazem o resultado que a pessoa, aquele obreiro tanto deseja. Mas aqui está uma receita. A igreja primitiva era uma igreja organizada, uma igreja simples, com início na simplicidade, que não tinha um recurso que nós temos hoje, mas era uma igreja que nasceu debaixo de uma organização. E nós iremos falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo, porque esse assunto é um assunto delicioso, está um assunto gostoso, estamos aprendendo muito aqui sobre a igreja como organismo vivo, como organização, e é só o início. Iremos aprender muito aqui. Nós iremos colocar uma vírgula aqui e iremos iniciar o outro vídeo, dando prosseguimento ao nosso estudo. Deus seja louvado pela sua vida, em nome de Jesus.